Olá, eu sou Cláudia Siqueira, diretora do Instituto Siddhartha, e hoje vamos conversar sobre neurociência e matemática. Como essa ciência tão jovem tem contribuído para a aprendizagem? Como é o lugar do erro? O que é mentalidade fixa de crescimento? Como que o cérebro se desenvolve? Tudo isso nós vamos ver com vários especialistas, entre eles professor Charles Bezerra, cientista, especialista em inovação. Muito obrigada, Charles, por aceitar esse convite. Obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui. É assim, sempre bom ser parceiro de vocês e algo num tema tão importante para a educação. Vamos entender quais são as contribuições da neurociência para a educação? We're all about dispelling this nasty myth that there are math people and non-math people. We know that students believe it, teachers believe it, schools have been built on that idea. But this is not how it works. You're not born with or without a maths brain. And this is what I hope everybody can know, that every time you learn something, all of your students in your classes, one of three things happens in the brain. At first, when something is new, you develop a new brain pathway. The deeper you learn something, the stronger that pathway becomes. Or you connect pathways in the brain or strengthen pathways that you already had. Nobody's born with these pathways, but we're developing them all of the time. The evidence for this is very strong. Some of the first evidence came from studies of black cab drivers in London. It's a special kind of cab that you have to study, amazingly, 25,000 streets and 20,000 landmarks in central London and be able to navigate your way around them. The taxi drivers spend years studying for the test, and neuroscientists decided to study their brains, and they found that at the end of this training period, their hippocampus had significantly grown. When they retired from being a cab driver, it shrank back down again, not because of age, but lack of using it. So scientists know that our brains are very flexible. I like to share neuroscience, but also cases of people. This is Nicholas Letchford, who grew up in Australia. In first grade, he was told he was learning disabled and had a very low IQ, and he was the worst child teachers had seen in 20 years. Nicholas graduated in 2018 from Oxford University with a doctorate in applied mathematics. You can't get any higher than that. So we know that even students born with learning challenges, with the right messages and the right teaching, can get to any level of mathematics. Is that every time we think about a maths problem, there are 5 different areas of the brain that are involved. 2 of them are visual pathways at the back of our brains. And we really want maths. We want students to encounter it in different ways, to get these different brain pathways working together and communicating. We're very fortunate when we teach maths because we can teach it with numbers, but we can also teach it with visuals or words, pictures, graphs, algorithms, tables. We can have students move with maths. And when students do this, their brain is alive with these different connections. We know that the highest achieving people in the world are those who have these interconnected brains. So we want maths to be much more visual, much more creative, and our website has lots of examples of those. Olá a todos, um grande prazer estar aqui nesse seminário sobre mentalidades matemáticas, um tema que eu considero muito interessante, muito importante, e eu queria começar a minha fala falando sobre justamente qual é o papel, né, da neurociência nessa perspectiva da contribuição para a educação, por que neurocientistas, por que neuropsicólogos, neuropedagogos têm se interessado tanto sobre essa perspectiva, especialmente no que tange a questão do desenvolvimento do ensino da matemática, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode trazer é justamente a perspectiva de como que as conexões neurais, a partir das experiências do indivíduo, vão construindo um modelo de pensamento, né? Porque o pensamento matemático ele está estruturado numa base específica que tem a ver com as quantificações, com a percepção de quantidade, com a percepção de volume, com a percepção de espaço. São várias, né, prerrogativas que estão associadas com como nós
fazemos a leitura do nosso entorno, a leitura do nosso mundo. Então, desde o seu surgimento, a matemática teve um papel muito importante de expandir a visão do ser humano a respeito do universo onde ele está envolvido, né? A partir da geometria, por exemplo, a gente teve um incremento muito grande na forma como nós passamos a ler o mundo. E isso, da perspectiva do funcionamento cerebral, é a mesma, né? Então, na medida em que linguagens vão sendo desenvolvidas na perspectiva do funcionamento cerebral, e aí eu estou expandindo o conceito de linguagens para envolver aqui a questão também da música, a questão das diferentes línguas que nós usamos e o quanto que elas são estruturais para a dinâmica do funcionamento cerebral, a própria arte, né, a própria manifestação artística, são modelos, são formas de, através da linguagem, nós alcançarmos novas possibilidades de estruturação do próprio pensamento humano. E algumas das funções mais elaboradas do cérebro, que envolvem, por exemplo, as funções executivas, elas serão muito favorecidas pela matemática, porque o pensamento matemático, a mentalidade matemática, ela trata de uma questão de você trabalhar com dados que estão disponíveis ali nos registros perceptuais do cérebro. Esses registros perceptuais, eles vão sendo feitos dentro da perspectiva concreta, dentro da leitura de mundo. Então, à medida em que nós vamos estruturando esse conhecimento sobre como o desenvolvimento cerebral se dá a partir destas experiências, isso permite ao educador, permite ao indivíduo que está pensando em educação, a partir de uma nova perspectiva, de uma perspectiva pautada na neurociência, trazer novos paradigmas, trazer uma perspectiva de que nós precisamos compreender o desenvolvimento do indivíduo não só através dos conhecimentos que ele vai adquirir para agir no mundo, que seria, na minha visão, uma visão muito tecnicista, mas também uma visão mais ampliada de que as estruturas funcionais que nós podemos estudar na perspectiva da neurociência, elas têm um papel muito mais amplo, que é de permitir que o indivíduo desenvolva o próprio cérebro. Então, é quase como que uma cobra que está comendo o próprio rabo ali no Ouroboros, né? A gente considerar que o desenvolvimento do cérebro e a aquisição de novas linguagens, de novas formas de elaboração do pensamento, de estruturação do raciocínio, também contribuem para o próprio desenvolvimento do cérebro. O cérebro depende desses repertórios para se desenvolver. E a perspectiva dessas funções executivas bem elaboradas, elas praticamente estão na chave entre as diferenças que a gente observa de pessoas que têm modelos mentais mais fixos, em que algumas aquisições funcionais vão sendo repetidas à exaustão, então, modelos funcionais vão sendo aplicados em todo qualquer problema que se apresenta, e uma pessoa que tem um repertório mais amplo, tem a possibilidade de perceber as diferenças, de se envolver com formas diferentes de ver o mundo, e, a partir disso, desenvolver mesmo um modelo mental de crescimento, um modelo mental, né, que a gente vai ver ali, especialmente nas apresentações da Carol Dweck, que é a perspectiva de como que uma mentalidade de crescimento pode ser instalada nesse cérebro em desenvolvimento. Quer dizer, sempre uma perspectiva de que se eu aprendo novos repertórios, eu vejo o mundo de outras formas, eu respondo às demandas do mundo de outras formas, isso traz novos recursos para essa interação com o mundo. Então, pode ser a partir da perspectiva da matemática, pode ser a partir da perspectiva de outras linguagens, mas toda e qualquer aquisição instrumental de conteúdo para o cérebro não fica ensimesmado no próprio conteúdo. Ela expande, ela transcende essa questão do conteúdo, porque ela passa a ser o meio através do qual o cérebro opera. Então, as funções cerebrais vão se ampliando, vão se aprofundando, vão ficando cada vez mais dinâmicas, justamente por conta desses repertórios que vão sendo adquiridos. Então, essa é a visão que a neurociência pode trazer para a questão educacional. E, de uma certa forma, ampliar essa discussão sobre se a educação deve ou não ser conteudista, qual é a perspectiva conteudista que efetivamente
tem algum valor ou se nenhuma tem, para que a gente possa ir adiante nessa ideia de que o papel da educação não é apenas ensinar ou a aprendizagem de alguns conteúdos, mas tem a ver com a própria perspectiva formativa e de desenvolvimento desse cérebro. Muito boa as intervenções das professoras, Cláudia, e obrigado por estar aqui. Eu acredito que a neurociência contribuiu muito o nosso entendimento da educação, nos fez ver que mais importante do que o que a gente sabe é como a gente pensa. Acho que essa é a grande diferença que a neurociência, a contribuição que a neurociência traz. E a matemática é essa linda linguagem de abstração. Como é que a gente olha as coisas de um patamar mais elevado. E as pessoas não entendem muito, porque fica uma linguagem sofisticada, que é abstração. Eu gosto de dar um exemplo simples. Abstração vem do latim abstraere, se distanciar. E se a gente der um exemplo assim para alguém, diz, olha, precisa resolver alguma coisa e eu preciso de ratoeiras. E alguém vai desenhar e vai dar soluções de ratoeiras. Mas se eu abstrair a pergunta, em vez de passar o briefing, a questão como eu preciso de novas ratoeiras, e disser eu preciso ficar livre de ratos, eu mudo completamente a solução. Porque se eu disser eu preciso de ratoeiras, vão vir a ratoeira, pode vir de madeira, pode vir de arame, mas se eu disser eu preciso ficar livre de ratos, eu mudo a dimensão, eu abstraí a pergunta, e essa mudança me leva a soluções completamente diferentes. Eu posso usar química, eu posso usar uma bomba, eu posso comprar um gato. Então, assim, esse pequeno nível de abstração é esse poder que a matemática pode ajudar a gente a subir da escala da pergunta e ver as coisas, ver os padrões que as coisas estão sendo empregados. Como que você percebe essa questão de inovação, a ciência e a educação básica? Eu acho que assim, o uso dessa linguagem, dessa beleza que é essa linguagem de abstração, que é a matemática, que ajuda a gente a entender a realidade e ajuda a gente a explicar a realidade. Será que a gente descobriu isso ou a gente inventou isso? Essa linguagem. Então, assim, as duas coisas. A gente também descobriu. Tem algo aí, tem teorias que dizem que se nós destruíssemos, hipotético, tá? Um pensamento hipotético, se fossem destruídos todos os livros de história, de matemática, toda a ciência, todo conhecimento que a gente tem fosse destruído, em 1000 anos, todos os livros de mitos e da história, dos contos, das lendas, das religiões, iriam ser de alguma forma diferente. Mas os livros de matemáticas, depois de 1000 anos, iam vir muito próximos, muito parecidos do que vieram agora. A mesma coisa. Ou seja, tem algo que a gente entende que é a matemática, que é universal, que é algo muito profundo, que a gente descobriu usando essa linguagem. Então, eu acho que essa distinção é fantástica e podemos usar melhor. A gente pegou um viés de usar essa linguagem para resolver problemas. E eu diria que a gente pode usar para entender padrões. Acho que tem um benefício mais sofisticado da linguagem da matemática que é ajudar a entender padrões. E a gente vive num mundo onde os sistemas complexos não têm problemas, eles têm padrões. Eu acho que dá para inspirar muito. A gente tem sistemas complexos, problemas gigantes que a gente precisa entender, que requer uma abordagem de lógica de padrões e não lógica de solução de problemas. Pensando que a neurociência tem aproximadamente 20 anos e a escola muito mais, quanto que a neurociência pode contribuir, como nós vimos a Carla e a Joe comentando sobre os taxistas, falando da mentalidade de crescimento e como é importante que a neurociência comece a habitar esses ambientes de aprendizagem, principalmente educação básica, para que a gente possa ter uma outra relação com a aprendizagem, assim como o erro. Como que você vê isso? Perfeito. Acho que essa visão esse processo de aprender com os pequenos erros, esse é a única lógica que está por trás disso tudo, né? Então, acho que a gente tem que se beneficiar muito desses pacotes de conhecimentos que a neurociência vem entendendo, e ela ajuda a entender a complexidade da mente. Então, de uma causalidade circular que acontece ali dentro de um sistema de padrões de emergência. Então, se a gente olhar o mundo como que cada criança tem talento, e esse talento está lá, é diferente de olhar como escassez, com a lógica de escassez que eu preciso educar e entregar algo novo. Então, eu acho que é isso.